Alguns autores fizeram previsões sobre o que a gente poderia encontrar no futuro, e eles acertaram em cheio. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo, e nós vamos conversar sobre 5 autores que com as suas histórias conseguiram prever o futuro. É exatamente isso, eles criaram elementos, coisas que aconteceram no futuro muito depois que suas histórias foram publicadas. E caso você lembre de alguma invenção, de alguma previsão que tem em alguma história, em algum livro que você tenha lido, já vai pensando aí que eu quero que você deixe aqui nos comentários, ok? E o primeiro livro dessa lista foi publicado em 1818. E nesse momento da história, para você ter ideia, a ciência ela estava apenas engatinhando para descobrir a reanimação de tecidos mortos. Com essa informação, provavelmente você já sabe qual é o livro que eu tô falando, que é Frankenstein, da Mary Shelley. E aqui a gente tem um doutor que resolve criar um monstro ou um demônio, como você quiser chamar. E esse monstro, ele é composto por partes de diferentes corpos. E ele acaba recebendo uma carga elétrica e vem à vida. E aí você pensa, tá, mas o que a Mary Shelley conseguiu prever com essa história? Ela conseguiu prever o transplante de órgãos. É exatamente isso que ela previu aqui. E ela conseguiu prever isso 100 anos antes dessa questão toda de transplante começar de fato. Olha que loucura. Ray Bradbury foi um autor que conseguiu prever muitas e muitas coisas sobre o futuro, mas nesse vídeo eu vou destacar apenas uma previsão que ele fez, que é algo que eu, você, todo mundo usa todos os dias praticamente, que é o fone de ouvido em Fahrenheit 451. E o mais curioso é que a descrição que ele faz sobre esse objeto é exatamente o que é o fone de ouvido. Você encaixa na orelha e saem uns sons assim do objeto. E o mais curioso também é que em 1953, quando esse livro foi publicado, não existia nenhuma previsão de que esse objeto viria a ser inventado, digamos assim. O primeiro fone de ouvido foi inventado, se eu não me engano, em 1958. Então, Ray Bradbury conseguiu prever algo que a gente usa e muito. Existe um livro que foi publicado em 1932 e a história e o enredo gira em torno de pessoas que são geneticamente modificadas para que sejam encaixadas numa estrutura social já pré-determinada ali, porque existem profissões que exigem um tipo de coisa, enfim. As pessoas são geneticamente modificadas. Mas o livro não é apenas sobre isso, então eu preciso fazer uma resenha em breve, porque eu ainda não consigo colocar em palavras o quanto eu admiro essa história, mas em breve isso vai acontecer, que é Admirável Mundo Novo. Esse livro, ele foi publicado em 1932 e ele acabou prevendo exatamente essa engenharia genética que a gente tem hoje, modificando genes, enfim. E isso começou a acontecer na vida real a partir de 1970. Olha que loucura o cara conseguir prever esse tipo de coisa, né? Nossa, sério, esse livro a cada dia me surpreende mais. 1984 é o meu livro favorito da vida e aqui a gente tem um personagem que é praticamente refém do universo em que ele vive, do universo opressor. Só que para a previsão desse livro, para algo que o George Orwell tenha criado bem palpável e concreta, eu vou destacar o Grande Irmão. O Grande Irmão é aquele elemento que consegue ver tudo que você faz, como você faz, onde você faz e com quem você faz. Ele consegue ver tudo. E hoje em dia a gente percebe que a vida tá exatamente assim. Tanto empresas como o governo, alô teoria da conspiração, conseguem nos monitorar. Então assim, eles sabem o que a gente tá fazendo, com quem a gente tá, onde a gente tá. E muitas vezes a gente dá permissão para que isso aconteça. A gente marca a localização ou então baixa um aplicativo que nem leu o que estava escrito ali no contrato, digamos assim, e simplesmente aceita. O Grande Irmão está acontecendo hoje. E por último, mas não menos importante, nós temos um livro que conseguiu prever o cyberespaço e também os hackers. O que é o cyberespaço? É a comunicação que existe entre computadores. E praticamente a comercialização da internet aconteceu em 1994. Aí você me pergunta, que livro é esse? Como é que o cara fez isso? O livro é Neuromancer e a gente tem um cowboy virtual, digamos assim, como ele é chamado, que tentou enganar os patrões dele, só que ele acaba sendo contaminado com uma substância que impede que ele invada o cyberespaço, ele acaba cometendo pequenos delitos ali em Tóquio, enfim, é bem interessante acompanhar essa história, mas esse livro acabou prevendo exatamente isso, o cyberespaço e também os hackers. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você sabe de algum autor, de alguma história que tenha previsto o futuro, que eu quero muito saber, ok? E caso você queira a parte 2, me conta aqui nos comentários que eu trago mais curiosidades e previsões aí do futuro
futuro feitas por autores. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita pra gente continuar conversando sobre livros e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!